Olá, abençoados! Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura aqui no YouTube. Quem sabe você esteja escutando essa mensagem aí nos nossos podcasts ou quem sabe na nossa Rádio Graça Pura. E antes de começar a mensagem, eu gostaria de agradecer a todos os 5.200 inscritos aqui no YouTube, aos mais de 1.000 downloads do nosso aplicativo da Rádio Graça Pura. Se você não tem, instale hoje mesmo, está aí nas descrições do vídeo ou aqui nos cards em cima. E para você também, os 250 abençoados sortudos que hoje se comunicam através da nossa rede social da Graça Pura. Se você não tem também a rede social e se interessar em estar conhecendo a família da fé, instale hoje mesmo. Então, muito obrigado a todos vocês. E já pedindo a vocês, se vocês gostarem dessa mensagem, curtam, se inscrevam em nosso canal e acesse aí ou ative o sininho para que você seja sempre avisado quando nós da Graça Pura colocarmos uma mensagem no ar. Muito obrigado a todos vocês, ok? Vamos ao tema de hoje? Vamos começar essa conversa, pessoal, falando da graça. Vocês sabiam que o Evangelho da Graça, nós temos um privilégio tremendo de conhecer esse Evangelho da Graça? Se formos observar o quanto nós somos um povo diferente, um povo iluminado, um povo feliz. E essa felicidade que nos invadiu nos trouxe uma alegria infinita. Não é verdade? Eu, por exemplo, como muitos abençoados já me relataram, me sinto assim mais jovem, sabe? Hoje eu sinto assim que cada dia que eu acordo, eu falo assim, cara, é mais um dia glorioso que eu tenho para viver. É um dia grandioso em que o Senhor vai me ensinar bastante coisa. E olha, eu tenho até vontade, só não faço agora por causa do isolamento social, mas já vejo muitas pessoas aí comentarem e falar assim, olha, eu já voltei até a praticar exercício depois que eu voltei para graça, depois que eu conheci a graça, depois que eu fui iluminado pela graça. Realmente é algo fenomenal. E essa alegria que se instaurou na nossa vida aconteceu de fato quando nos foi revelado o Evangelho da Graça. E esse dia que foi revelado o Evangelho da Graça é marcante para nós. Por quê? Porque neste dia o Senhor voltou para nós. E hoje o tema tem a ver com essa volta de Cristo. O tema é mais uma das evidências claras que vamos provar que o Senhor já voltou. Olha que impressionante, né? E vocês sabiam que o Senhor já voltou e está reprovando alguns? Isso, abençoado. O Senhor já está reprovando. E isso para nós é claro. Aqueles que hoje se encontram dentro do sistema religioso, olha, já sentem que estão reprovados. Então, hoje, nós sentimos que nós, além de estarmos na volta do Senhor, estamos sentindo que estamos em um momento muito lindo, um momento de transformação, com tudo isso que nós estamos vendo por aí fora no mundo, ok, pessoal? A sociedade está se transformando, o ser humano está se transformando, as formas de ver política, as formas de ver economia, as formas de todo um contexto humano está mudando. E nós, em graça, estamos fazendo parte dessa transformação. E isso também é uma das evidências da volta de Cristo. O tema desta mensagem é: nunca vos conheci. Vamos então ao versículo que vai arejar toda essa mensagem. Mateus capítulo 7, livro histórico de Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 22, que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E continua: e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, praticantes de maldade. Meus amados irmãos, a minha oração neste momento é que todos alcancem um pleno conhecimento desta mensagem, que é uma das provas de que o Senhor já se encontra atuando no meio de nós. E o Senhor está reprovando. E quando eu falo reprovando, reprovando o sistema religioso.
A primeira coisa a ser analisada nesta mensagem é: o que é o reino dos céus? Abençoados, se eu for perguntar para você o que é o reino dos céus, onde se encontra o reino dos céus? O reino dos céus se encontra na terra. Em Efésios, se vocês observarem, está dizendo que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Se você está em lugares celestiais, você está no reino dos céus. E esse reino dos céus, ele se dá por entendimento, por revelação. E esse reino começou a ser pregado aqui pelo apóstolo Paulo. Só que essa pregação, ela foi interrompida quando a maldade de alguns homens mataram a Paulo. Então o reino dos céus ficou em oculto, e por mais de 2000 anos de história. E hoje foi aclarado para nós, foi revelado para nós. E só foi possível essa revelação por quê? Por causa da volta do Senhor. E o que o reino dos céus nos fez? Eu acabei de falar agora. Segundo Romanos 5,17, diz que nos deu a capacidade de reinar em vida. Romanos 5,17, no finalzinho do verso, diz: e reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Não é quando você morrer. Não é em outro lugar, como pregaram para nós. Não, o texto está dizendo que nós reinaremos em vida. Efésios 1,3 diz que nós estamos em lugares celestiais. Tem alguém reinando no reino dos céus aí? Foi-nos revelado na volta do Senhor que reinamos em vida, e se reinamos, reinamos no céu. Abençoados, ainda no texto que li, o que me chamou a atenção foi que algumas pessoas, diz ali muitos, que diziam Senhor, Senhor. Aqui você tem que entender que todos os que dizem isto não conhecem o Senhor. Só quem conhece o Senhor é que pode dizer Senhor, Senhor. Abençoados, temos que entender, é um outro ponto também muito interessante nesta mensagem, é preciso falar isso antes de entrar propriamente no texto, no tema. É preciso entender que a Bíblia, ela apresenta as verdadeiras conversões e a Bíblia também apresenta as falsas conversões. A Bíblia está cheia delas, abençoados. Nós temos que entender isto. Na época de Paulo, preste atenção, na época de Paulo, quando Paulo pregava no reino de Deus, no reino dos céus, haviam os falsos irmãos, com falsas conversões. Gálatas capítulo 2, versículo 4 diz: e isto por causa dos falsos irmãos, falsas conversões, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Abençoado, Paulo está falando dentro de um contexto, ele não está falando do irmão que ficava apertando a mão do irmão que entrava na igreja, ele não está falando daquele que varria a porta do templo, ele estava falando de homens cabeça da igreja. E estes falsos irmãos que Paulo fala que eram os colunas, são os que conspiraram a morte de Paulo. E estes foram reprovados. Não entraram no reino dos céus. Não reinaram em vida. Porque para reinar, tem que deixar os rudimentos da doutrina de Jesus de Nazaré e se agarrar ao outro, o que ressuscitou. Como é que é, André? Você está falando que eu tenho que deixar Jesus de Nazaré para me agarrar ao outro? Vamos ver Paulo Revelação falando? Romanos capítulo 7, versículo 4 diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para ele, para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Você tem que estar morto para a lei. Olha aí. Para que sejais de outro. De quem, Paulo? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou dentre os mortos? Cristo Jesus. Então você tem que deixar aquele que foi. Você está morto para aquele que foi. Você está morto para Jesus de Nazaré. E você só está vivo para Cristo Jesus, o outro, o ressuscitado. E Paulo completa:
a fim de que demos frutos para Deus. Abençoados, você só pode dar fruto para Deus se você estiver com o outro. Se você não estiver no outro, o Senhor está te falando: nunca vos conheci. E isso quer dizer que você só pode dar frutos para Deus se conhecer o Senhor. E só conhece o Senhor quem é do outro. E o outro é o que ressuscitou. Porque Jesus de Nazaré, antes da cruz, era cumpridor da lei. E se seguirmos a Jesus de Nazaré, estaremos tentando nos justificar pelas obras da lei, como Jesus fez. Jesus se justificou para que você hoje não precisasse se justificar. A justiça de Jesus te alcançou. E os que conhecem o Senhor sabem que já cumpriram a lei. Sim ou não? Já cumprimos a lei, abençoados. Quem não viu aí, eu te convido a ouvir a mensagem. A lei é boa. Está aí nas descrições do vídeo e aqui também no card. E você conhece o Senhor? Vamos ver? Efésios capítulo 1, versículo 9 diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Descobrindo-nos, revelando-nos, o mistério foi revelado da sua vontade. Então a vontade do Senhor é revelação. Abençoado, só é revelado a quem já está no reino dos céus. Quem não está não é revelado. E agora eu vou fazer umas perguntas para você, abençoado. Você sabe qual é a vontade do Senhor? Você precisa responder essas perguntas aqui. Responde aí, abençoado. Quando se deu a sua existência? O sistema diz que foi no dia do seu nascimento. Ok? O que você era antes de entrar em um corpo de carne? Você consegue responder? O seu nome está escrito no livro da vida? Até quando? Abençoados, você hoje entende a predestinação ou continua achando uma injustiça de Deus? Se você entendeu, se você respondeu essas perguntas, você entende o antes e o depois da cruz. Então a ti foi revelado e você vive no reino dos céus e não foi reprovado. E hoje, abençoados, podemos dizer que Ele voltou para nós e habitamos em regiões celestiais, no reino do Filho do seu amor, no reino de Deus. Isso porque sabemos as respostas destes mistérios. É por conhecimento. Não é porque você é bonito, não é porque você é elegante, não. É por conhecimento. E os discípulos de Jesus de Nazaré não entenderam isso, porque não quiseram ouvir Paulo. O sistema religioso não quer nos ouvir. Então não vai reinar, abençoado. Não vai entrar no reino dos céus. Não vai. Tem que ouvir o irmãozinho em graça. Mas fizeram o contrário. O que eles fizeram lá? Pegaram Paulo e destruíram Paulo. E hoje, os seguidores dos discípulos de Jesus de Nazaré estão aí. Existem hoje igrejas, estátuas de todos eles lá. Só que continuam sendo rejeitados por Deus. Todo este sistema religioso continua sendo rejeitado por Deus. O Senhor está dizendo: nunca os conheci. Pois os que fazem estas coisas, os que praticam a lei para a justificação de pecados e salvação, estão longe do Senhor. Então, abençoados, já que eu contextualizei vocês, o que quer dizer o reino dos céus, vamos entrar agora na mensagem e analisar profundamente Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Então, quero destacar aqui primeiro, logo no começo diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Abençoados, quando eu li isso aqui, ainda bem que são muitos, né? Não são todos. Imagina se fosse todos. Se fosse todos, estaríamos hoje rejeitados. E os muitos já estão aí, no sistema religioso da maldade. E ali é onde se encontram quem? Os que profetizam. Quem são os que profetizam hoje, abençoado? Quem são os que andam profetizando? Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, ou então outras coisas piores ainda. O sistema religioso. A palavra diz que as profecias se encerraram em João e que depois da cruz andaríamos o quê? Em obras preparadas de antemão.
Então hoje não é adivinhação, hoje não é profecia, hoje andamos em obras preparadas de antemão. Sabe o que significa isso? O Senhor fará toda a sua vontade na sua vida, quer você queira ou não. E os que fazem, os muitos que profetizam por aí hoje em dia, esses são as falsas conversões. Eles estão aí, esses pentecostais, estão profetizando tudo. Aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, abençoado, tem muito morro aqui, e os morros estão tomados pelos pentecostais, pelos falsos profetas, pelas falsas conversões. E vocês têm que ver o que eles fazem com as pessoas. Exigem dinheiro para profetizar. Eu já vi isso com esses olhos. Exigindo dinheiro, insultam as pessoas. Esses são os falsos profetas. E o Senhor está dizendo a estes: não herdarão o reino dos céus. Nunca vos conheci. É duro, mas é verdade. São falsas conversões. Vamos dando prosseguimento aqui, que diz o texto de Mateus. E em teu nome expulsamos demônios. Olha aí. Aí você pode me dizer: André, Jesus de Nazaré falou que no seu nome nós expulsaríamos demônios. Então nós estamos falando ou seguindo o que Jesus de Nazaré fez. Então, abençoado, se você está seguindo a Jesus de Nazaré, já falei, você não pertence ao outro. Mas aí nessa passagem que você está falando, ou que você supostamente falou para mim, vamos analisar. Há dois conceitos aí. O primeiro é que Jesus de Nazaré, abençoados, entendam isso. Jesus de Nazaré estava antes da cruz. E antes da cruz você tem que entender que era um pacto. Depois da cruz era outro. Hoje, antes da cruz, os demônios ainda não tinham sido destruídos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que alguns versos abençoados, alguns versos foram adicionados na Bíblia, sabia? Alguns maldosamente, como esse que você citou para mim, que você supostamente citou para mim, se encontra o livro histórico de Marcos, capítulo 16, do verso 9 ao verso 20, foi introduzido dentro da palavra. Ele simplesmente é falso. Isso não existe. Não se encontram nos manuscritos originais. Agora, Hebreus 2,14 se encontra, tá? Vamos ler? E visto como os filhos participam de carne e sangue, também eles, falando sobre Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte de Jesus, por isso que eu falei, o tempo é outro, aniquilasse, destruísse, matasse, acabasse o que tinha o império da morte. Quem é que tinha o império da morte? O diabo. Aí está dizendo, Hebreus 2,14, que Cristo destruiu o diabo. Então na cruz, Cristo deu um jeito em tudo isso aí. Os demônios foram mortos. Por isso, se você hoje expulsa demônios, o Senhor está te rejeitando. Ele não vos conhece. Se você expulsa demônio hoje, existe aí uma doutrina, né, na teologia dos homens, chamada demonologia. Sabia que existe essa doutrina, pessoal? Lá estudam demônios. Imagina só, pessoal, uma doutrina só de demônios. E Paulo fala dos que têm essa doutrina. Vamos ver? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz: mas o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se você respondeu lá que nós somos um espírito dentro de um corpo, então, abençoado, existe também espíritos enganadores dentro de corpo, tá? Ok? Revelação? E esses espíritos enganadores, abençoados, foram os que foram reprovados. Estão aí. Então isso é revelação. Sabe quais são as doutrinas que ensinam os espíritos enganadores? Celibato. Aqueles que praticam jejuns ensinam essa doutrina. Os demonólogos. E ainda fazem isso agradecendo a Deus, né? Muitos aí que jejuam, vão fazer um jejum para ações de graça. O Senhor está dizendo: nunca vos conheci. Vamos a mais um ponto do texto que estamos explorando?
Vamos ver? Diz ali: e em teu nome fizemos muitos milagres. Queridos, talvez hoje você esteja se perguntando: como assim, André, milagres? Eu vejo milagres nos dias de hoje. Você não vê não, André? Abençoado, geralmente, quando vimos algo que não explicamos, nós temos o hábito de falar que é um milagre. Não é verdade? Eu mesmo já falei: poxa, que milagre. Essa pessoa se recuperou dessa maneira. Olha essa pessoa assim. É um hábito nosso. Porém, sabidamente, não são milagres. Até porque o tempo de milagres acabou, abençoado. Deixa eu falar aqui o que a palavra fala sobre milagres. Vamos ver? Isaías 53:4. Vamos lá. Diz assim: verdadeiramente, abençoado, preste atenção, é verdadeiramente. Aqui não está dizendo falsamente, não, está dizendo verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Abençoados, e Ele é Jesus. Ele levou as nossas enfermidades. Ele levou as nossas dores. Quer milagre? Quer mais do que esse? Agora, abençoados, a oração não pode ser: Senhor, me cure, Senhor, me ajude. Não, tem que ser: eu estou curado, eu sou ajudado. Se você disser: Senhor, me cure, você ainda está na esperança de ser curado. E quando você diz: eu sou curado, você está em fé. Só assim, abençoados, podemos agradar a Deus. E agradar a Deus é uma das fontes mais confiáveis de que você conhece o seu Deus. Por isso que aqui nunca colocaremos ninguém em fila para orar por ninguém. Nunca faremos isso, porque em graça você não está enfermo. Em graça você está em Cristo. E se está em Cristo, está curado, completo, perfeito. Quando dizes que está enfermo, você está anulando a cruz. E quem anula a cruz, o Senhor não os conhece. Claro, abençoado, não estou falando aqui não deva ir a médico. Não é isso que eu quero falar. Eu estou falando de atitude. A tua confissão tem que ser uma só. Você pode até expressar: poxa, estou com dor. Mas automaticamente você vai dizer: o Senhor levou toda a minha enfermidade. E claro que se tratar. Até porque nós somos pessoas inteligentes. Então, abençoados, esses versos que eu estou mostrando para vocês, até agora mostraram a atitude de pessoas que o Senhor está falando que nunca vos conheci. Muitas pessoas vão chegar, ou estão chegando, porque isso é um ato contínuo, essa expressão de Mateus capítulo 7, isso acontece a todo momento. Muitas pessoas: Senhor, eu te conheço. Nós profetizamos em teu nome, profetizamos, dissemos que a igreja estava corrompida, que os irmãos estavam desviados, que os demônios pegariam. Profetizamos, Senhor. Aí o Senhor vai dizer: o quê? Você está dizendo que a minha igreja está corrompida? Fui eu mesmo que lavei com meu sangue, eu morri por ela e hoje ela está perfeita. Quem és tu? E o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Porque não conhece a Deus, não conhece a vontade de Deus. E muitos chegaram naquele dia e falaram: Senhor, nós expulsamos demônios. E o Senhor também fala: quem é? Quem é que expulsou demônios? Eu já resolvi esse problema e revelei os meus. O que fiz na cruz, eu revelei os meus. Eu matei todos esses demônios e o diabo também está morto. Pergunte a eles que eles sabem. Pergunta: quem é você? É claro que eu estou falando mais uma vez, vale a pena, eu reforço isso, dizer que estou conjecturando. Isso acontece a todo momento. E muitos chegarão naquele dia e dizem: Senhor, fizemos muitos milagres. Senhor, eu curei. Senhor, eu ressuscitei. Aí o Senhor vai falar: mas meu amigo, você não me conhece. Você verdadeiramente não me conhece. Porque não foi te revelado quem eu sou. Não há mais milagres. Não há mais milagres, amigo. Hoje, a minha igreja está completinha. Basta apenas eles tomarem posse e possuírem o que eu já dei a eles. E tem mais uma coisa, hein? Anota aí. Os sinais seguiriam aqueles que conhecem meu nome. Olha, meu amigo,
O Evangelho de Cristo ressuscitado já se encontra na Terra há 2000 anos. E talvez você ainda não entendeu que estas tantas denominações que hoje se encontram por aí, o que vemos por aí, são tudo falsas. Falsas conversões se fazem ali. Falsas conversões se fazem ali. Falsos comportamentos, pois estão com o entendimento corrompido. Você se lembra quando Paulo disse: olha, tenham cuidado que depois da minha partida enganarão vocês, seja por carta, como se fosse nossa. E somente depois de um tempo é que tinha que haver a apostasia, para que Deus viesse e iluminasse os abençoados e julgaria a tudo. O que diz Romanos capítulo 2, versículo 16, que naquele dia Deus julgará as intenções dos corações conforme a meu evangelho, disse o apóstolo Paulo. E hoje o tempo, abençoados, é de julgamento. Veja o que parecia ser loucura, as igrejas todas fechadas. E quem achava que a igreja do Senhor ia sucumbir por causa disso, está enganado. Abençoados, hoje nós estamos vendo um povo sendo mudado. E isso independe de templos de pedras. Olha só o que o Senhor está nos mostrando. Hello! Você que está aí no sistema religioso, as igrejas estão fechadas. E você perdeu a fé? E você hoje tem vontade de abandonar tudo? Não, muito pelo contrário. Deus está trabalhando dentro do seu coração. E coração é mente. Você não caiu aqui nesse canal de paraquedas. A igreja segue triunfante. E todos estes aí do sistema religioso foram reprovados. Reprovados pelo Senhor. E hoje já dão indício disso. Há quantos anos a igreja romana está aí na gola do poder e nunca produziram nada? Somente fome e corrupção dentro dos seus templos. Um mundo horrível desde que essa igreja está na terra. A história dessa igreja lhe dá vergonha. Volte e meia, o Papa tem que pedir perdão à humanidade pelas atrocidades cometidas pela igreja. E agora vem a sua filha aí, olha. Muitos evangélicos hoje estão metidos no poder. E olha como está isso aí caótico. A bancada evangélica é uma das mais poderosas e fortes de Brasília. E o que produzem? Nada. Sabem por quê? Porque já foram reprovados. Foram reprovados pelo Senhor. Eles diziam que conheciam o Senhor. Eles nos ensinaram tudo errado. E hoje o Senhor está nos destapando. Hoje o Senhor está nos revelando. Mas isso só foi possível por causa da volta do Senhor. O Senhor já voltou e disse a eles: os que praticam estas coisas, nunca vos conheci. Enquanto nós, o povo da graça, somos o povo que conhece o Senhor e não fomos rejeitados. Sabe por quê? Porque nós sabemos nos posicionar. E essa é a maior prova que o Senhor já voltou. E estamos com os olhos iluminados, julgando todo esse sistema religioso que a gente está vendo aí e reprovando. Imagine, abençoado, se um dia seríamos capazes de nos opor a estes homens tão poderosos. Imagina se isso seria capaz de destapar estes falsos, os da falsa conversão. O Senhor destapou o oculto das trevas. E para terminar, eu quero deixar para os abençoados 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Se você está em graça, o Senhor não te rejeitou. Hoje você está assentado em lugares celestiais e vive no reino de Deus. Para você que ainda não recebeu a graça, mas que está neste canal, você está no caminho. Eu sei que dentro da sua cabeça há muitos embates, mas você vai vencer, você vai triunfar. O Senhor vai te revelar essa graça maravilhosa. Eu quero me despedir aqui, agradecendo a todos vocês. Graça e paz, e até o nosso próximo vídeo.
Descontamine-se. Graça pura.